Olá, personagens não jogáveis! Olá, personagens não jogáveis! Eu sou o Otávio Gá, este é o Super 8, e hoje é dia de aventura, ação e comédia com um filme daquela leva que era pra ter estreado em 2020, mas ficou guardado nas gavetas da Walt Disney mesmo prontinho. Primeiro porque foi um filme herdado da compra da Fox e que a Walt Disney ainda estava decidindo o que fazer com ele. Segundo, veio a Pandemics. Mas finalmente chegou, eu pude conferir e, portanto, agora vou dizer o que eu achei. Então, simbora! Free Guy é a versão americana do Libero Tonho? Free Guy é filho da Free Willy com Fall Guys? Assumindo o controle é sobre quem decide o que vai ver na televisão? Tudo isso e muito mais agora. Um personagem figurante de um jogo de videogame multiplayer do nada desenvolve consciência, começa a controlar o seu destino e inicia uma revolução para impedir que ele, seus conhecidos e seu mundo sejam eliminados para dar espaço a uma nova versão. Enquanto também ajuda uma desenvolvedora de games a achar um segredo comprometedor do dono da empresa do jogo. Que filme maneiro é Free Guy assumindo o controle. É ágil, dinâmico, agitado, entupido de elementos para cativar os fãs de games e cultura pop. Também dispõe de uma boa criatividade na construção da premissa e da trama, embora não consiga evitar algumas tropeçadas que podem fazer a gente dar aquela torcidinha de cara ou ficar se questionando demais enquanto o filme passa. E com isso, a atenção ao que está sendo apresentado pode cair também um tico aqui ou ali. Mas vamos com calma, vamos por partes. Tudo começa com a apresentação do mundo dentro do game e uma narração em off da estrela do filme. Ah, eu já vi isso em algum lugar. A gente pode pensar, mas qualquer relação que a gente faça com Deadpool morre por aí. Até que muito se especulou se Free Guy traria aquele tipo de humor sórdido e uma violência gráfica desmedida como a de Deadpool, mas se havia esse intuito em alguma etapa da produção, fato é que esse intuito não deixou resquícios no resultado final. Talvez a eliminação da sanguinolência e situações impróprias para adolescentes tenha sido fruto da compra da Fox pela Disney, vai lá saber. Só sei que da inspiração no jogo GTA ficou só o conceito de caos no mundo urbano povoado por NPCs. Agora, quanto aos confrontos, tiros, porradas, explosões, foram higienizados sob uma paleta colorida e saturada que tá mais para jogos como Fortnite e Overwatch. Não que isso tenha prejudicado o projeto, tá? De jeito maneira. Tá aí, pra quem acha que eu quero ver sanguinolência em tudo que é filme, aqui tá um ótimo exemplo limpinho. Simplesmente porque esse filme não exige esse tipo de linguagem. Talvez pudesse acrescentar algum toque de humor através do choque da violência, mas o que tá aqui não me pareceu ser comprometido por causa do tom mais leve adotado. Porém, ainda que não tenha grandes semelhanças com Deadpool e ainda que seja um filme criativo, a criatividade de Free Guy vem de um amálgama divertido que ele fez com alguns outros filmes. Por exemplo, de Matrix, a gente teria a presença do personagem especial que acorda da doutrinação de uma realidade virtual e se rebela contra esse sistema. De O Show de Truman também tem essa coisa do mundo de mentira e a ideia de limites físicos, que claro é um conceito que também vem dos games e aqui foi bem incorporado. De Detona Ralph tem a dupla dinâmica lutando pro jogo não ser extinto. De Jogador Número 1 tem a entrada de players se encontrando numa realidade virtual, que na verdade se aproxima mais do real do que Jogador Número 1 fez, mas ainda assim. E dos games em geral tem um mar de elementos para preencher desde a piadoca mais superficial e passageira, como os movimentos dos personagens, eles batendo na parede, glitches, skins, a camada mais profunda desse universo, como o comportamento mecanizado e repetitivo dos NPCs, ou personagens não jogáveis. Claro, eu tô sendo bem simplista nessas relações, fuçando mais com certeza dá pra achar várias outras relações como essas e outras fontes de inspiração. Eu quis fazer esses apontamentos apenas para mostrar como criatividade não precisa ser reinventar a roda. É totalmente possível pegar elementos daqui, outros dali, mudar a ordem, as conexões, as configurações, a lógica interna e criar algo suficientemente novo, surpreendente e envolvente. Pois sim, assim me pareceu Free Guy, que como um filme de ação e aventura já passa uma ótima impressão desde o primeiro momento ao apresentar as funcionalidades do universo do game numa sequência sem cortes aparentes e realizada através de uma combinação magistrambólica de efeitos práticos e visuais. Com isso, o filme cria uma expectativa enorme sobre si mesmo e vou te contar.
não desaponta não, pelo menos pertinente à ação e à aventura. Nas próximas sequências de ET Biff Catapimba, a direção só mostra como tava em dias inspirados para dar origem a momentos com alto potencial de nos provocar aquela diversão alucinante de primeira. A cada cena de ação, a narrativa incorpora novos elementos, possibilidades, capacidades e técnicas narrativas para encantar os nossos sentidos. De câmera lenta, planos lindamente inspirados e uma coreografia que alia ação e comédia com maestria. Tudo muito bem orquestrado com uma trilha sonora super entusiasmante. À frente da trama, Ryan Reynolds está ótimo. A minha tendência é dizer que ele não é muito versátil e, bom, talvez ele não seja para compor tipos muito diferentes um dos outros. Mas eu diria que ele tem uma admirável adaptação aos tons das propostas. São sempre versões dele mesmo, mas sempre versões comportadas que sabem o seu devido lugar. Sarcástica e mordaz ali, séria e preocupada acolá, e acertadamente bobocona e pastelona aqui em Free Guy. E pra carregar o nosso envolvimento, eu não preciso nem dizer, né? O cara tem um carisma tão grande que conquista a gente num estalar de dedos, pega a gente no colo e leva pra onde quer que a trama peça, sem que a gente sinta grandes solavancos. Se a gente sente, a culpa não é do ator nem da direção. Ou melhor, a culpa é da direção e da atuação se a gente levar em consideração o personagem do Taika Waititi. Acontece que esse personagem é burlesco demais, pra ser generoso. Se fizesse parte do mundo do jogo, eu acho que até passaria, mas ele faz parte do núcleo real, e nesse caso fica uma coisa mais gritante do que o meu agrado foi capaz de suportar. Eu adoro o Taika, acho ele super divertido, mas aqui o seu esforço pra dar vida a um vilão engraçadinho passou do ponto e não me desceu. Tá, mas os principais escorregões de Free Guy mesmo, ao meu ver, vêm do roteiro. Mas a que exatamente eu me refiro? Bom, essa é uma história que se passa dentro e fora do jogo Free City. E o roteiro é super competente ao comunicar e conectar as subtramas de ambas as vertentes de forma que elas pareçam uma só. Inclusive, até acho perdoáveis algumas licenças poéticas sobre a forma como programadores operam para interferir no jogo. Basicamente, eles não precisariam entrar como players no jogo para sondar o Guy na primeira suspeita. Mas se o roteiro propõe isso, era porque precisava de um enfrentamento mais palpável e visual. E como o filme tá apresentando suas regras ainda, não vejo grandes problemas nisso. Porém, para mim, os problemas surgem quando esse tipo de licença poética começa a sair do controle, traindo ou ignorando os conceitos que o próprio filme estabeleceu, apenas para que a história pudesse chegar aonde queria. O que, ao meu ver, acontece numa frequência mais incômoda na segunda metade do filme. Pois é, se os roteiristas queimaram os neurônios para acumularem ótimas ideias na primeira metade, na segunda parece que eles deram uma cansada na hora de criar algumas circunstâncias, ciladas e soluções e precisaram apelar a artifícios meio preguiçosos. Às vezes é uma dificuldade que não cola porque poderia ser facilmente resolvida dentro do que foi apresentado. Às vezes a dificuldade cola, mas o que não cola é a solução dela. São licenças poéticas? São, mas quando elas vêm em massa e de forma mais decisivas nos acontecimentos do enredo, elas podem ser chamadas também de conveniências, arbitrariedades ou dedo forte do roteiro. Ah, tem outra coisa que eu achei meio fuleba também aqui. A conclusão me proporcionou um entendimento de que o entretenimento bom seria aquele entretenimento sem combate, o que eu achei de uma tremenda cara de pau dos realizadores, já que o próprio filme utiliza o caos, enfrentamentos e combates para proporcionar o nosso entretenimento. Aí os caras me vêm com essa liçãozinha de moral sem sentido, mequetrefe com um moralismozinho biruta. Oxi, nem parece que os caras viram o próprio filme que estavam fazendo. Mas enfim, vamos dar o benefício da dúvida aos realizadores, tanto o diretor quanto aos roteiristas. Vai que eles tomaram caminhos bacanas, mas eram subversivos demais e desagradaram os executivos do estúdio, que podem ter interferido com aquelas ideias tipicamente desgrumeladas de executivos de estúdios. Eu geralmente não abordaria essa possibilidade dos executivos terem mexido não, mas como o filme ficou tempo demais na gaveta, eu não estranharia que isso tivesse acontecido. O que reforça essa minha suspeita é a forma como as referências aos conteúdos da Walt Disney são feitas no terceiro ato. Se ao longo de todo o filme tem uma sutileza de uma coisinha entrando em segundo plano, ou mesmo que em destaque aparecendo rapidamente, aqui a referência grita: olhe pra mim, pelo amor de Deus, eu sou uma referência, olhe, referência! Tem um link visual que a gente já faz rapidamente, aí depois ainda tem uma musiquinha incorporada artificialmente apenas para evidenciar ainda mais um
fanservice que já era óbvio e lugar comum, e como se já não fosse o bastante, os personagens ainda se expressam sobre a referência. Olha, a referência é essa aqui. Pô, a satisfação da referência vem de poder pescar ela no ar. Mas uma referência que não dá nem a possibilidade da gente decodificar ela, porque ela própria já faz isso, é sem sabor que nem picolé de chuchu. Felizmente, eu não acho que essas questões tenham sido suficientes para destruir a boa imagem que o filme construiu na primeira metade. Na verdade, ao longo de toda a sua duração. Tem uma pá de coisa boa ao longo de todo o filme que merece sim ser levado em consideração. Além do mais, tá nessa segunda metade o enfrentamento do Guy com a versão Chevy 2K, por exemplo. Tirando as referências chulés que acontecem aqui, o enfrentamento é muito eficaz para fazer rir enquanto dispara o nível de adrenalina da gente. Esse combate e os demais, para falar a verdade. Eu realmente adorei a pegada que Shawn Levy adotou aqui. Uma mistura de ação e comédia realmente redondinha e divertida, com piadas pastelonas na maior parte das vezes, mas também tem um bom humor de constrangimento, com um timing cômico certeiro que merece todo o nosso aplauso. Também tem algumas pitadas de acidez que pegam a gente de surpresa de forma muito positiva. Bom, apesar de dedicar muito tempo para falar das escorregadas do filme, eu fiz isso só para deixar bem explicadinho. Mas olha só, eu não quero fazer parecer que as escorregadas teriam o mesmo peso que os acertos, porque eu não só acho que os acertos são mais numerosos, como também eles são mais potentes. Desta forma, Free Guy me pareceu um filme muito bom pra gente se esbaldar com uma diversão leve, entusiasmante e contagiante, e que conta com ótimos momentos de ação, aventura e comédia e personagens principais muito cativantes. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. E você aí, concorda comigo ou discorda comigo? Deixa aí nos comentários. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Uou! Que isso, cara? Muitos links pra você clicar aqui, ó. Uou! Isso é muito moderno, interação dos games, dos jogos Knights Flanders.